Olá, boa noite a todos. Hoje o estudo vai ser sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E nós vamos iniciar com uma prece. Amado Mestre Jesus, obrigado por estarmos aqui hoje, que o Senhor possa nos conduzir neste estudo, nos dando paz, tranquilidade, que o Senhor possa estar conosco, para que a nossa fala seja dentro do seu estudo. Obrigada, Mestre, esteja conosco, que assim seja. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e iniciando esse capítulo, vamos entender um pouco o que significa a palavra misericordioso, ou misericórdia. A misericórdia é um sentimento de solidariedade em relação à dor do outro, com relação àquele que sofre, E é todo tipo de sofrimento ou tragédia pessoal que a pessoa possa estar vivenciando. É você se compadecer por aquele irmão que está em sofrimento. Então, ser bem-aventurados os misericordiosos é ter essa bondade, essa compaixão. E a misericórdia, ela é companheira da doçura, da mansietude, E em sequência, nesse capítulo, ele vai falar bastante sobre o perdão. E ele fala um pouquinho daquela seguinte frase, que Jesus nos traz. Eu vos digo que é perdoar até 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, que está lá no capítulo 18, no versículo 15, 21 e 22, E o que Jesus quer dizer com este perdoar, não 7, mas 70 vezes 7 vezes? É perdoar infinitamente, não importa o número de vezes, sempre perdoar, Ele ilustra, com essa frase, esse perdão e esse perdoar infinitamente. Porque quando você consegue perdoar o outro, você é o primeiro a ser beneficiado por este perdão. Porque o perdão, ele vai ajudar você a reequilibrar, todo aquele seu sentimento de desconfiança, de fé que o seu coração está, Aquela dor que não passa. Então, o ato de perdoar é um ato de libertação também para outra pessoa, Conseguir ter essa calma, essa mansietude, Ter esse coração caridoso. E é perdoando que nós seremos perdoados. Porque quem de nós é capaz de dizer que não comete erros? Nós cometemos vários erros. As pessoas suportam, muitas vezes toleram as nossas dificuldades. Então nós não podemos julgar nem condenar o outro, E muitas vezes nós deixamos, algumas situações que são bobas, que não são tão necessárias, elas se tornam grandes, porque nós alimentamos esse sentimento de vingança, de raiva, E muitas famílias acabam sendo destruídas, Muitos relacionamentos que seriam muito bons, que seriam felizes, duradouros, acabam sendo destruídos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, porque não sabemos perdoar, porque às vezes é algo tão tranquilo, tão banal, tão simples de ser resolvido com diálogo, com paciência, Porque às vezes nós estamos enxergando algo, mas o outro ele não enxerga como nós. E aí a gente quer que ele perceba toda aquela situação, só que ele não vai perceber. E nós não falamos, nós não verbalizamos que aquilo não está bom.
e acabamos criando um sentimento de ódio, de raiva da pessoa, e às vezes a pessoa ela está ali nem entendendo o que está acontecendo. Há um livro, né, que ele fala sobre esses relacionamentos, né? E ele fala que nós não devemos jogar as coisas para debaixo do tapete. Nós devemos esclarecer. Sempre quando há um ponto que não está bom, né, que nós não estamos nos sentindo magoados e feridos, nós temos que dizer ao outro, porque o outro ele só tem a percepção dele sobre as coisas. O que se passa no nosso coração ou o que nós estamos sentindo é algo apenas nosso. E muitas vezes nós deixamos isso, né, e não perdoamos, como Jesus coloca para nós. Então, tentar se colocar acima deste rancor, né? Deixar florir o nosso coração pelo amor, pela bondade, né? E não se colocar acima dos insultos que nos chegam, né? Das críticas, né? Elevar a nossa alma, né? Ter ali fé nas pessoas, acreditar nas pessoas, né? E sempre buscar reconciliar com os adversários, né? Porque muitas vezes ocorre a briga, né? A gente acaba criando ali uma inimizade, mas tentar sempre reconciliar com essas pessoas. Por quê? Quando nós retornamos à pátria espiritual, todos esses sentimentos, né, de rancor, né, de mágoa, eles vão conosco. E se nós deixamos corações feridos, né, não recompomos situações que nós criamos para o outro, essas pessoas vão estar ligadas conosco com esse sentimento ruim. E não é bom, né? Nós já falamos em algumas ocasiões sobre as situações de obsessão. Porque quando a pessoa retorna à pátria espiritual, ela continua a ser o que ela é. E todos esses sentimentos a acompanham. Então, ela vai buscar ali alguma espécie de vingança, ou ela quer ali prejudicar de alguma maneira aquele que a feriu. Então, perdoar, né, se reconciliar com as pessoas, né, antes do retorno à pátria espiritual, é um benefício que nós realizamos para nós mesmos. Por quê? Nós vamos retornar mais leves, nós vamos não ter nenhum tipo de mágoa, né? Nenhum tipo de pessoa sofrendo por nós, né? Ou por algo que nós realizamos. Nós cometemos erros, mas nós também temos a responsabilidade de corrigir esses erros, né? De tentar ali abrandar esses corações feridos, né? Muitas vezes nós temos uma fala que machuca, uma fala, né, que fere o outro. Então tentar amenizar isso o máximo possível, né? Tratar o outro com respeito, com dignidade, né? Ter paciência, né? Tentar expor os nossos sentimentos de forma a trazer o diálogo, né, em todas as relações, né? Que o perdão, ele é um bem geral para todos, mas ele tem um efeito moral e material, né? Porque ele vai nos livrar, né, da vingança, do ódio no além-túmulo, né? Porque o rancor é um veneno que corrói por dentro e que machuca. E aquele que se sente rancoroso, ele não vai conseguir ter tranquilidade para lidar, né, no outro plano. Então, ter esse sentimento, né, de querer modificar tudo aquilo que eu criei, né, de querer ver o outro bem,
é o que nós devemos fazer. Quando Jesus diz para nós perdoar não 7, mas 70 vezes 7, ele quer dizer que nós temos que perdoar infinitamente e sermos misericordiosos sempre, né? Se o outro está em sofrimento, se o outro está passando por alguma dificuldade, eu posso auxiliá-lo de alguma maneira. Não existe somente o auxílio material, há também o auxílio espiritual. Quando nós colocamos o nome de alguém numa oração, numa vibração, quando nós damos um abraço, quando nós falamos coisas boas para aquela pessoa, nós estamos sendo caridosos, nós estamos ajudando, né? E não estamos agindo ali julgando ou sendo injusto com os outros, né? Nós cometemos os erros, então nós temos que perdoar para também sermos perdoados, né? E nós não precisamos nos aprisionar ao outro, porque quando eu tenho um sentimento de rancor, de ódio, de vingança, eu me aprisiono com o outro, porque o outro ele vai estar na minha mente muito mais vivo do que até eu mesmo, né? E aí nós deixamos de olhar para as coisas boas da nossa vida para alimentar esse sentimento ruim. E nós deixamos a nossa vida toda, né, ir se perdendo, os bons momentos, porque nós estamos ali amargurados. E nós só pensamos nas injustiças que fizeram conosco, né? Então, no momento que nós estamos nesse limbo, é importante a gente pensar, não, sim, aconteceu, mas vou tentar perdoar porque eu mereço viver também e ter, né, as minhas boas vivências. Eu preciso ter esse meu coração leve, florido, né? Deus, ele permite que aconteça às vezes algumas situações para que a gente aprenda com elas e possa caminhar em direção à evolução, né? Porque tudo que nós vivenciamos ajuda a nós sermos melhores, sempre. Mas combater em nós o egoísmo e o orgulho, né? E não deixar de pedir perdão por conta desse orgulho. Lembra lá quando eu trouxe sobre as situações banais da vida? Que muitas vezes nós deixamos amigos irem embora, famílias inteiras são destruídas, né? Companheiros de jornada vão embora porque nós não sabemos lidar com o nosso orgulho e nós ferimos, nós machucamos ou nós não sabemos conversar e perdoar. E nós acabamos destruindo sonhos de vidas, acabamos perdendo momentos que seriam muito bons para nós, que nós teríamos muita felicidade por conta de situações banais, por irreflexão, né? E por orgulho ferido. Sempre ter o crivo da razão nas nossas atitudes, né? E tentar não atrair sofrimentos a nós mesmos, né? Porque quantas lágrimas e quanto sofrimento que nós acabamos atraindo para si mesmos, né? Pela nossa inconstância, né? Pela nossa falta de paciência, né? Então, não trazer esses sofrimentos para nossa vida e tentar sempre estar bem com todos, né? Tentar conversar sempre. Para que nós possamos ter o perdão, né, de Deus, nós devemos perdoar também. E não ficar reprovando, né, as faltas do outro, né, usando da maledicência, né, fazendo injustiças, né,
devemos tentar deixar o nosso coração puro e tentar remover os maus pensamentos, as más falas. Claro que é um trabalho constante, porque a todo tempo nós estamos sendo testados a isso. Porque muitas vezes nós acabamos ali entrando, né, na onda ali e falando algo também, estando na maledicência, né, julgando, né, algum fato, né, alguma pessoa, né, hoje com a era da informação, né, nós acabamos tendo muitas situações de cancelamento nas redes sociais, né, pessoas que têm as suas carreiras, né, principalmente os artistas, né, têm as suas carreiras destruídas por conta disso, né, o quanto que nós estamos vivendo uma sociedade que ela é muito julgadora, né, das pessoas, né, a todo tempo nós estamos sendo observados, as nossas atitudes podem ser filmadas, expostas. Então, tentar não agir assim com essa minosidade, né? Tentar lutar contra tudo isso. E de que forma que eu luto contra tudo isso? Com uma prece elevada, né? Entendendo que o outro, ele tem defeitos, mas nós também temos, né? Nessa passagem do Evangelho, neste capítulo, ele traz lá a parábola do arqueiro e a trave no olho, né? Porque às vezes nós vemos um cisquinho que está no olho do outro e nós temos uma trave em nossos olhos, né? É isso que Jesus quer nos mostrar, que às vezes aquele defeito que eu enxergo no outro eu tenho também, e eu tenho de uma maneira muito mais potencializada. Por isso que eu consigo observá-lo no outro. Então, nós temos que tentar não julgar, né? E se nós vemos esses defeitos no outro, tentar olhar para o espelho da nossa consciência. Será que se todas as pessoas estivessem agindo tal como eu estou agindo, eu me sentiria bem? Será que as minhas atitudes, elas são tão melhores quanto as atitudes do outro? Sempre fazer essa autoanálise de consciência, né? E se transportar de fora, né? De dentro para fora. Fazer essas mudanças no nosso coração e refletir sempre sobre as nossas ações. Será que eu estou agindo bem? Será que é isso mesmo? Será que hoje eu consegui ser misericordioso com alguém? Porque nós podemos fazer o mesmo exercício que Santo Agostinho fazia, né? Trazer todos os dias, ao final do dia, atitudes que foram boas e atitudes que não foram tão boas. E escolher uma dessas atitudes não tão boas para tentar corrigir, né, no próximo dia. Então, eu sou uma pessoa agressiva, então hoje eu vou tentar não ser agressiva, ou eu vou tentar falar de uma forma mais tranquila com as outras pessoas, né? Não ter respostas prontas, amarguradas, cheias de fel para dar para o outro. Vou tentar falar coisas melhores, vou tentar dar um sorriso, né? Vou tentar ter doçura, mansietude, né? E ser esse compromisso diário. E assim nós vamos conseguindo nos melhorar e nós vamos conseguindo perdoar, né? E se auto-perdoar também. Porque às vezes nós somos corroídos por uma culpa sobre algum erro que nós cometemos e essa culpa nos mobiliza, nos deixa parados e nós não progredimos por conta dessa culpa. E daí a gente cabe a nós trabalhar no nosso coração, né? Se perdoar e tentar ir até o outro que a gente
magoou, feriu, tentar recompor. Se o outro não for receptivo, né, a esse pedido que nós temos de desculpa, de perdão, nós temos que aceitar também, né? E buscar ali fazer sempre uma oração em prol desta pessoa, né? Para que nós não levamos esse sentimento ruim, né? Quando nós formos para a vida maior. Tentar não dissimular, né, os nossos próprios defeitos, cultivar sempre a caridade, né? E ressaltar sempre as qualidades da alma, a nossa e as das outras pessoas, e buscar amar esse próximo, né? Buscar trazer ali a indulgência, a caridade, sempre conosco, e a doçura. E este capítulo, ele traz o quanto que nós vamos ser bem-aventurados se nós conseguirmos ter, né, essa persistência em modificar a nós mesmos, né? E vemos a melhoria do outro também. Então fica para nós desse capítulo, né, do capítulo 10, né, dos bem-aventurados, os misericordiosos, essa mensagem de Jesus, para que a gente perdoe infinitamente ao outro e que nós compreendamos o sofrimento, né? Sejamos solidários, né, a esse sofrimento que o outro carrega. Porque às vezes uma palavra atravessada que nós recebemos, ou algum gesto, alguma atitude, ela parte de um coração ferido. E se nós conseguimos ter esse entendimento e naquele momento ali não dar a resposta, né, que muitas vezes nós queremos, que é de igual para igual, se nós conseguimos acolher aquele irmão, fala, mas por que você está me falando desta maneira? Você está passando por alguma dificuldade? Você está bem? Né? Tentar mostrar ao outro, para que ele também possa se sentir melhor, porque nós todos estamos vendo numa inconstância, né? Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas variados de saúde, né? Então, estamos todos, né, em uma pressão, né? Por todos os lados nós recebemos pressões sociais, né? E conseguirmos ter essa paciência uns com os outros e esse diálogo vai auxiliar, porque vai chegar o nosso momento, aquele dia que nós também não estaremos bons, né? E que se a gente tiver alguém ali do lado a nos acolher com um sorriso, uma palavra amiga, fará toda a diferença. E assim nós também devemos fazer isso. Então, eu quero agradecer a todos que estão conosco e agora nós vamos passar para o momento da nossa vibração. Então, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, agradecemos, né, este momento bendito e sagrado, que possamos estudar um pouquinho e compreender um pouquinho dos seus ensinamentos. Obrigado por deixar a nós todas essas coisas boas, né? Essas formas de viver e de sermos melhores a cada dia. Senhor, ajuda-nos a sermos melhores. Ilumina todos aqueles inimigos e adversários que nós cultivamos ao longo da vida, aquelas pessoas que estão feridas e machucadas por alguma fala ou ação que nós tivemos, que o Senhor as ampare, as encha de amor e de luz, que possamos perdoar verdadeiramente a todos. Mestre, ampara aqueles irmãos que estão nos hospitais, os seus familiares,
aqueles outros que retornaram à pátria espiritual, que eles recebam todo o amor e carinho, e aqueles que estão com os corações enlutados, que eles se sintam abraçados, acolhidos, para que a dor possa ser um pouquinho menor a cada dia. Mestre, ilumina aqueles irmãos que estão pelas ruas, no frio que está hoje, que eles possam receber ajuda dos seus mensageiros de amor e de luz, que eles recebam um alimento, um agasalho, um cobertor, que eles consigam vagas nos abrigos, que eles se fiquem seguros e acolhidos neste frio. Mestre, ilumina também aquelas famílias que estão passando por necessidades, que elas consigam ter o pão de cada dia, que aquele emprego que elas precisam chegue, que a ajuda chegue das mãos dos seus mensageiros de amor. Mestre, acolhe todas as crianças, os assistidos pela Casa da Criança Vovô Nestor, pelos núcleos Jerônimo Mendonça e Construindo o Saber, que todos aqueles irmãos possam receber toda a paz e amor do mundo. Auxilia também os colaboradores, os voluntários, do Centro Espírita Vovô Nestor, que todos se sintam animados, corajosos, para bem realizar as tarefas. E ajuda nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos a ter força, a ter fé, a continuarmos no caminho do bem. Que possamos ser a luz, a iluminar o caminho das pessoas. Que a nossa fala seja de amor, de doçura, de caridade e de benevolência. Que possamos trazer paz, alegria, calmaria para os corações. Que possamos ser sinceros, solidários, fraternos todos os dias. Ajuda, Senhor, a superarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Que sejamos melhores hoje e sempre. Que assim seja. Então, quero agradecer a todos, uma boa noite, lembrando que este trabalho ocorre também aos domingos, às 8h30 da manhã, a live, e que já retomou as atividades no Centro Espírita. Então, aqueles que querem tomar passe, estarem na palestra, está aberta aos domingos, a partir das 9 da manhã. E há também a evangelização espírita e a mocidade. Então, aqueles que conhecerem jovens, crianças, e queiram estar conosco, a idade é a partir dos 3 anos, mas nós também acolhemos bebês, que queiram estar conosco também na evangelização. Então, quem conhecer alguém, queira levar ao centro, há também o trabalho de passe para as crianças, que sempre ocorre depois do passe para os adultos, porque por conta da preleção, que é aqueles 20 minutos que dá fala sobre o evangelho, então a criança ela não se sente muito bem, É difícil para a criança, então nós temos o momento do passe para a criança, que aí depois do passe do adulto, nós temos o momento de passe da criança. Porque aí, enquanto o adulto está ouvindo a preleção, nós estamos fazendo um momento de recreação, com pintura, com jogos, na evangelização. E aí depois eles vão ao passe. Então, estão todos convidados a estarem no centro,
Estamos seguindo todas as normas de segurança ainda, a utilização da máscara, do álcool em gel, né? É um ambiente protegido, né? Então, estão todos convidados. Então, eu quero desejar uma boa noite, né? Um bom fim de semana. Muito obrigada a todos.